O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Embora o Evangelho de hoje esteja dizendo que é para rezar ao Senhor da messe que envia operários para a messe, e nós devemos fazer isso mesmo. Eu queria que hoje nós também rezássemos pelos pais católicos. Que Deus envie homens e mulheres bem católicos, que entendam o sentido do sacramento do matrimônio, para poderem educá-los na fé cristã, nas suas casas, para que esses filhos, na medida que forem crescendo, possam entender as coisas de Deus e da igreja e possam ser complementados com a catequese do sacerdote no púlpito que é falado para todo mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje a igreja celebra Santa Maria Gorete. Vocês viram que o evangelho de hoje começa com Jesus expulsando um demônio mudo, um homem, que estava mudo porque estava possuído por um demônio. E aqui diz que quando ele foi expulso, o mudo, ele começou a falar. E aqui está uma grande ação do demônio hoje. Fazer com que os sacerdotes sejam mudos e surdos, e os pais também, mudos e surdos. E aí o sacerdote, por ser surdo, por ser mudo, porque já está tudo incluído, Quem é surdo não consegue falar. Hoje já se diz assim, E os pais também. Então, não se educa os seus filhos na fé, os sacerdotes acabam não falando, e aí a ideologia vai entrando, e o que se deve falar o que se deve falar não se pode falar. Hoje nós vemos aí sacerdotes sendo obrigados a ter que fazer retratação de verdades que foram faladas. E os sacerdotes vão lá e fazem a retratação de uma verdade. Não se faz retratação de verdade, porque a verdade é verdade. Verdade não muda. Se faz retratações de mentira. Se eu estiver aqui mentindo, eu tenho que fazer uma retratação. Então, os católicos não têm o direito de ser mais católicos. Porque ser católico é um problema na sociedade de hoje.
Então, nós temos que ser católicos, criando problema ou não. Então, voltemos ao que eu estava dizendo. Os pais e os padres precisam ensinar a verdade, independente das consequências. E aí nós vamos nos voltar agora para Santa Maria Goretti. Ela nasceu em 1890 e morreu em 1902, então, bem recente, né? Início aí do século XX. O pai dela já havia morrido e a mãe criou essa menina assim na dureza das coisas da casa. E ela, com uma índole que ela tinha de pureza, ela já vivia uma vida assim de oração muito grande. E aí aquele rapaz, né, o Alexandre, né? O Alexandre que morava na casa dela, porque a mãe acabou acolhendo tanto o Alexandre como o pai dele na casa dela. E aí foram crescendo juntos. Vocês sabem a história, quando a menina já estava na fase da adolescência, ali entre 11 e 12 anos, o Alexandre tinha 20. E aí, vendo o desenvolvimento daquela menina se formando, se tornando uma mocinha linda, os desejos foram surgindo e aí ele quis violentá-la, né? Quis seduzi-la, mas não conseguiu. E é interessante que na hora que o Alexandre, não é Alessandro mesmo, o Alexandre é um outro, é o Alessandro, é isso mesmo. Ele tentou violentá-la, fazer de tudo, mas não conseguiu. Então, ela acaba gritando, né? Olha o que é a pureza de coração. Primeiro que, nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5, versículo 8, Jesus diz bem assim: felizes ou bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ela tinha esse desejo de ver a Deus, de conviver com Deus pela educação que a mãe tinha dado para ela. E provavelmente o pai também, né? Então, quando um filho é bem educado na fé pelos seus pais, dificilmente eles vão se desviar. Dificilmente. Pode ser que na fase adulta, lá na adolescência, quem sabe, acabe se desviando, mas aí não é culpa dos pais. Foram eles mesmos que quiseram. Então, na hora que esse rapaz tenta fazer alguma coisa com ela, ela diz assim: não faça isso, Alessandro, senão tu irás para o inferno. E isso é um pecado. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Você vai para o inferno. Olha, enquanto ele tenta seduzir e não consegue, e a medida de punhalada tenta fazer tudo com ela, ela grita para ele, a preocupação dela é: você vai para o inferno se você fizer isso. Está vendo a compreensão de uma criança que foi educada na lei de Deus, de saber que o julgamento será severo para aqueles que praticam o mal? Não é fácil. E aí, ele continua e vocês sabem o resto. O que acontece? A menina morre depois, perdoando ele e pedindo a Deus que ele pudesse estar no céu junto com ela, e depois, futuramente, ele acaba
se convertendo. Agora vejam, nesse mundo que nós estamos, os pais se calam. E aqui estou falando para os pais católicos. Os pais que não são católicos, cada um deve educar os seus filhos do jeito que eles quiserem, os pais. Até os católicos mesmo, mas eu digo que os católicos, os pais católicos devem educar os seus filhos segundo a lei cristã, segundo o catolicismo. Não educar os seus filhos como pagãos. Então, os pais de hoje, os pais católicos, precisam vigiar os seus filhos, para vocês não chorarem depois com eles na adolescência. Porque, infelizmente, a educação, e aqui eu me refiro também aos professores católicos, porque tem professores que não são católicos. Então, os professores católicos, vejam lá o que vocês estão ensinando a esses filhos de Deus, a essas crianças. Vejam lá. Então, os pais hoje precisam vigiar os seus filhos, porque a educação não católica, e que está se infiltrando também na educação católica, está se infiltrando, está levando as crianças ao amor livre, ao sexo livre, à ideologia de gênero. E os pais, por não vigiarem, porque os pais precisam vigiar os livros que seus filhos estão recebendo, precisam vigiar o que os seus filhos estão conversando, o que eles andam falando. Os pais precisam, quando os filhos chegarem em casa, dizerem para os filhos: o que foi que vocês aprenderam hoje na escola? Os pais precisam ficar atentos às historinhas que estão contidas nos livros, as historinhas que são contadas, porque essas histórias, ela tem lá no fundo, né, de forma subliminar, as ideologias de gênero, essa questão de que o menino deve gostar de menino, que a menina deve gostar de menina, que o menino deve vestir roupa de menina e que a menina pode vestir roupa também de menino. Até questões de peças íntimas. Tudo isso. Porque se os pais não olharem os seus filhos em casa, e ali tem que contrapor, né? Não, meu filho, isso aqui não vem de Deus, Deus não ensina isso, não foi assim que nós aprendemos, a igreja nunca ensinou desse jeito, quem é homem, quem é mulher. Não, meu filho, a criança não pode mudar o seu sexo, porque foi Deus quem deu. Porque se os pais se omitirem, e aqui eu repito também, os professores católicos se omitirem, os pais irão criar os filhos para o inferno, não para o céu. Vocês terão filhos no futuro preparados para ir para o inferno, porque aprenderam de Satanás e não de Deus, como deve um filho de Deus se comportar. Vou repetir de novo, abrindo um parêntese, estou falando para os pais católicos. Os pais que não são católicos podem criar os filhos do jeito que quiserem, viu? Embora não seja o que Deus queira, mas não acreditem em Deus, o que é que eu posso fazer?
Eu estou falando para quem crê em Deus. Eu estou falando para quem crê que nós temos um Deus que vai julgar os vivos e os mortos. Eu estou falando para aqueles que foram batizados e foram criados na tradição católica. Eu estou falando para aqueles que vão no domingo ou diariamente e participam do sacrifício do Senhor. E que se eu perguntar para ele, você é católico, você é cristão, ele vai dizer sim. Você se confessa com frequência? Sim, eu me confesso. É para esses que eu estou falando. Mas os outros também que queiram ouvir, vocês são livres para ouvir. Porque todo mundo é livre para ouvir. Agora, o que não pode são os professores não católicos e os pais não católicos quererem obrigar os professores católicos e os pais católicos serem pagãos. Aí não dá, né? Cada um fique no seu quadrado e seja livre. Eu não posso obrigar ninguém a ser isso, como ninguém pode me obrigar. Agora, eu, como sacerdote, ninguém pode me obrigar a eu ter que falar isso, porque eu sou livre, e graças a Deus eu sou um padre. Como também eu não posso obrigar a quem não quer ouvir. Agora, que eu, como padre, devo orientar os cristãos, é minha obrigação, e eu devo morrer por isso. Como os pais católicos devem educar os seus filhos na lei da igreja, porque se vocês não educarem, vocês entrarem no que o mundo ensina, e vocês permitirem que os seus filhos aprendam isso, para depois os seus filhos irem para o inferno, vocês vão pagar com isso no futuro também, quando Deus vos chamar. Porque nós vivemos uma cultura do medo, da omissão. Os católicos, se nós formos olhar na tradição da igreja, não foram formados assim, nós já começamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele não teve medo de proclamar, de anunciar a verdade. E ele ainda disse que o pai da mentira é o diabo. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, então nós compactuamos com a verdade. Só que essa verdade custa nos tempos de hoje. Aí eu pergunto para os pais, vocês querem salvar os seus filhos ou querem levar os seus filhos à perdição nessa omissão? Agora eu me refiro a nós padres. Vocês querem perder os seus fiéis para Satanás? Ou você quer salvar os seus fiéis para Deus? Porque hoje é assim, tudo mais ou menos, está tudo, não, está bom, está ok. E aí, os filhos vão crescendo, aí nós encontramos os adolescentes católicos que deveriam estar dizendo, como Santa Maria Gorete, não faça isso, senão tu irás para o inferno. Porque isso é um pecado. Deus não gosta disso. Não, nós vamos encontrar os adolescentes, filhos de pais católicos, dizendo, eu sou a favor de todo tipo de amor, sim, poliamor, trisal e tudo mais. E cortando o seu cabelo, as meninas parecendo um homem, onde você já não se identifica mais aquela menina, se ela é uma menina ou se é um menino, cabelo tão baixinho e tão cortado, e dizendo que eu sou a favor, como eu disse, a favor de tudo isso, filhos de pais católicos. Aí eu não sei se os pais foram muito moderadores, né? Que modera, não explica, não ensina, com um corpo todo tatuado,
com piercing para tudo quanto é lado, e gritando o feminismo e não sei o quê, que as mulheres têm todos os direitos de ser iguais aos homens, sim. É assim. E nós somos amordaçados porque nós não podemos falar contra, porque se nós falarmos contra, nós somos processados. Ou se podem falar e ir contra o Evangelho, por que nós não podemos falar para ir a favor do Evangelho? Nós não somos livres? Se todo mundo é livre, então é como eu disse, os pais são livres para educar os seus filhos do jeito que eles quiserem. Mas os pais cristãos, católicos, não vão educar os filhos do jeito que eles quiserem, eles vão educar os filhos do jeito que Deus quer. Porque, afinal de contas, né, no dia do matrimônio lá, e graças a Deus, vocês que casaram na igreja, vocês podem ter casado em qualquer lugar do mundo, você católico, estou falando católico, vocês lá fizeram um juramento diante do sacerdote, quando o sacerdote fez aquela pergunta, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Vocês disseram sim, vocês juraram de pé junto, como o pessoal fala, diante de Deus e diante dos homens, que vocês iriam educar os filhos de vocês na Igreja Católica, nos ensinamentos da Igreja Católica. Agora, se vocês quiseram se tornar ateus, aí já não é mais problema meu. Aí sim, o juramento é desfeito na tua cabeça, mas diante de Deus não é não. Porque o que se jura diante de Deus é para sempre. Não é brincadeira. E agora você não quer mais educar na lei de Deus e da igreja? Porque você quer ser agradável ao mundo? Porque você não quer ser taxado disso e daquilo? Porque essa educação católica, não, isso é coisa dos nossos avós? Não, não é dos nossos avós, não é dos nossos pais. Foi dos nossos tataravós, foi dos nossos bisavós, foram dos nossos avós e é dos nossos pais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, amém? Jesus não vai mudar isso. Os homens querem mudar e estão conseguindo mudar, mas Deus nunca irá mudar. Por isso que eu estou falando para os católicos, você crê em Deus? Quando eu vou conversar com alguém, coisas referentes a essas situações, a primeira coisa que eu pergunto para ele é o seguinte: você é católico? Você crê em Deus? Então, na verdade, eu já estou estou conscientizando ele a professar a fé diante das perguntas que eu estou dizendo. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê na Igreja Católica? Eu creio. Então nós podemos conversar. Agora, você crê em Deus? Não. Você crê em Jesus Cristo? Não. Você crê na Igreja Católica? Não. Então, meu filho, não tem discussão, não dá para a gente conversar, não. Os seus princípios são outros. E o meu é diferente do seu. Agora, se você é um católico e está em dúvida, nós podemos conversar aqui. E depois da nossa conversa, você vai decidir o que você quer da sua vida. Livremente, na paz do Senhor, sem briga. Aí os cristãos de hoje, os pais católicos, os padres católicos, já tem tanta igreja aí, né, que a gente tem que até dizer padre católico, né, que tem bispos de outras igrejas, né, então. E os professores católicos estão tudo assim, acuado, acuado.
tudo acuado, tudo com medo. Você é um pedófilo, você é tudo assim com medo, né? E os não católicos, os que não querem saber de Deus, criando força e fazendo todo mundo ficar assim. Não, nós temos que nos erguer. Não estou dizendo que é para brigar, eu estou dizendo que é para nos erguer. Assim, ó, eu sou. E se você tem o direito de você achar que é assim, eu tenho o direito também de, não é achar, é dizer que é assim. Porque no catolicismo não existe achismo, só existe verdade. Aqui não tem achismo. Por isso que a gente precisa se aprofundar na doutrina da Igreja Católica, no catecismo, nos que os santos padres falaram, porque, não, repito, na Igreja Católica não existe achismo, é só verdade. E aí se luta pela verdade, aí se morre pela verdade, ganha-se o céu pela verdade, como Maria Gorete venceu. Não faça isso. Porque o demônio de impureza está criando força. Termino repetindo. Pais da Igreja Católica, que no domingo e nas solenidades, após o padre proclamar o Evangelho, o padre anuncia o Evangelho e diz palavra da salvação. Aí vocês, pais católicos, vocês dizem, e professores católicos, vocês dizem, glória a vós, Senhor. E depois que o padre ensina, aí faz a homilia e ensina o Evangelho, aí vocês se erguem junto com o padre lá e dizem, eu creio na Igreja Católica. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Pai, Criador de todas as coisas. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que Deus um dia virá julgar os vivos e os mortos. É para vocês que eu estou falando. Vigiem as vossas crianças, viu? Vejam o que elas estão assistindo. Vejam os amiguinhos delas. Ouçam o que eles estão dizendo. Quando chegar ali na idade dos 10 anos, 11 anos, comecem a confrontar. Meu filho, o que é que você acha disso? O que é que você acha, filho, de um homem casar com outro homem? O que é que você acha de uma mulher casar com uma outra mulher, se juntar lá? O que é que você acha, meu filho? Meu filho, você acha que um homem pode fazer uma cirurgia e mudar o sexo? O que é que você acha? Confronte os seus filhos e ensine os seus filhos, porque se vocês não ensinarem, o mundo vai ensinar de forma contrária. E aí vocês vão encontrar o filho rebelde debatendo com você e dizendo que vocês são retrógrados, que vocês não acompanharam o mundo, que agora os homens modernizaram e tudo, que tudo mudou. Aí vocês têm que dizer assim, meu filho, você crê em Deus, meu filho? Não sei mais. Então está feio. Não foi isso que eu te ensinei, não foi. Aonde foi que você aprendeu? Como aquela menininha falou para o pai, né? Falou para o pai e a mãe, pai, eu aprendi hoje na escola que Deus não existe. Foi na universidade. Bem que eu comecei a observar, meu filho, que você mudou. Mas eu não queria acreditar. Agora, meu filho, só me resta uma coisa, criar calos nos joelhos, fazer penitências, clamar e pedir a Deus, meu Deus, eu falhei, não vigiei, tem misericórdia dos meus filhos e de mim também, Senhor. Porque aí o pai e a mãe vai dizer, meu filho,
Não adianta mais eu discutir coisas religiosas com você, porque vocês já estão de cabeça feita. E eu não percebi. Esse é o drama de muitos pais hoje, viu? Os filhos estão tão sábios que os pais agora não têm mais argumentos. E bate o pé, se revolta. E aí? Bem-aventurada a mãe de Santa Maria Gorete, que ensinou a filha a luta do dia a dia, trabalhando em casa, e ensinou a vida de oração. E na simplicidade dela ensinou a filha a ser uma mulher de Deus, ao ponto de que na adolescência ela disse: não faça isso, porque senão você vai para o inferno. Os adolescentes de hoje, não todos, nessa idade eles já tiveram experiências que nem eu, como sacerdote, sei. Já tiveram experiências que nem eu sei e nem na minha cabeça é concebível uma coisa dessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Maria Gorete, rogai por nós.